crianças, boa tarde! Olá, mamãe, família, boa tarde! É um prazer tê-los com a gente. Eu quero agora, neste momento, pedir para que vocês deixem o seu joinha, ative o sininho, para que todas as vezes que estiver acontecendo o culto infantil, aos domingos às 15 horas, você será avisado. Será muito bom você estar conosco todos os domingos. E mais uma coisa, nos segue lá no Instagram e no Facebook. Será um grande prazer tê-los em nossas redes sociais, para que o Evangelho possa alcançar muitas e muitas pessoas, muitas e muitas crianças. Agora, neste momento, nós vamos falar com Deus, orarmos ao Senhor para que Ele possa estar nos cobrindo com a tua proteção. Vamos estar orando neste momento? Papai do céu, obrigada, meu Deus, por mais este dia. Obrigada por esta tarde tão maravilhosa, tão agradável e por estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Venha falar aos nossos corações e é no nome poderoso de Jesus Cristo que eu oro, pedindo por todas as crianças deste mundo, que o Senhor esteja guardando cada uma. E é no nome de Jesus que eu peço e te agradeço. Amém. E agora, neste momento, já que nós falamos com Deus, nós agora vamos ouvir a voz de Deus. E como é ouvir a voz de Deus? A voz de Deus nós ouvimos através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e nela é a verdade. Então nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus e quando nós a lemos, Ele está falando com a gente, com cada um de nós e Ele quer que possamos ouvir Ele falar conosco. Então vai lá, corre lá, pega a sua Bíblia, esteja com ela a postos assim para nós podermos abri-la e lê-la, tá? Para ver o que Papai do Céu tem a nos falar. E lá na passagem de Mateus, né, que é o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 16, dos versículos 13 ao 17, a palavra de Deus ela nos fala assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Diante deste versículo, nós vamos agora contar a nossa história, falar a mensagem de Jesus tem ao nosso coração. E esta mensagem, ela vem falando aqui, Jesus, ele foi até os seus discípulos e fez duas perguntas, não foi? Vocês prestaram atenção no que nós lemos? Então vamos lá recapitular e pesquisar muito, porque é assim que Deus quer que nós entendamos a tua palavra. E você? Hoje o nosso tema, e eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês conhecem Jesus? Uma interrogação. Você conhece Jesus? Quando você anda com Jesus, Ele quer que você o conheça. E você só anda com pessoas que você conhece, não é? Então, porque se você está andando com Ele, você sabe muito bem o porquê serve a Ele, né? Ele te conhece muito bem e Ele quer que você também o conheça muito bem. E através de um louvor que nós vamos ouvir agora, nós vamos saber muitas coisas do que Jesus fez e Ele faz. Porque a gente ouve muitas coisas dizendo por aí, né? Quem é Jesus? Mas eu conheço Jesus? Vamos ouvir esta linda melodia, este lindo louvor? Vamos prestar atenção? Vamos louvar junto ao Senhor. Jesus não foi um homem nada comum, fez montes de milagres incomuns. Seu poder eu não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez a
fez mudo falar. E até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder eu não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificar, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, ele pode tudo. Então nós vimos que Jesus andava por todas as partes fazendo bem, né? Todos os lugares que ele andava, ele fazia o bem. Então, isso é um pouquinho do conhecimento que nós temos, não é? E através desse encontro que Jesus fazia nas ruas, muitos chamavam a sua casa, né? Multidões seguiam Jesus. Como lemos lá na Bíblia, Jesus queria saber dos discípulos o que o povo, o que aquela multidão, não foi que nós lemos? O que aquela multidão pensava sobre ele, né? Estava todo mundo seguindo ele, aonde Jesus ia, e uma grande multidão. E muitos deles, às vezes, não sabiam nem por que estava seguindo. Ou só estava seguindo por causa dos milagres, né? Porque as pessoas falavam que ele falava bonito, que ele era uma pessoa boa, né? E aquela multidão estava seguindo Jesus. E Jesus queria saber o que aquela multidão que estava seguindo estava dizendo a respeito dele. Estava falando sobre ele, né? Ele fez essa pergunta aos discípulos. E os discípulos disseram, né? Quando ele perguntou, que a multidão, ele comparava ele como um profeta, né? Nós lemos lá no versículo 14, no versículo 13, falando sobre isso. Mas Jesus queria que aquela multidão conhecesse ele de verdade. Muitas das vezes nós estamos andando com Jesus e não o conhecemos de verdade. Ele quer que o conheçamos de verdade. Esse é o desejo de Jesus. E ainda tem uma coisa, ele quer que nós andemos com ele, conhecendo ele. Nós não andamos com pessoas desconhecidas, não é? Nós não podemos andar com pessoas desconhecidas, né? Você na rua, você não pode... A gente que é criança, até adulto, tem que ter muito cuidado. A gente não pode estar conversando com pessoas desconhecidas, pessoas que a gente nunca viu, a não ser que, às vezes, um adulto vai pedir informação a outro adulto para saber, às vezes, qual rua que tá, né? Então, as crianças têm que estar prestando muita atenção nisso, tá? Fica o recadinho aí da tia. E Jesus, ele tinha essa preocupação de saber por que as pessoas estavam seguindo. Por quem? Será que eles conheciam a Jesus? Será? Uma coisa que nos impede de conhecermos a Jesus e de nos achegarmos a Ele, vocês sabem o que é? É o pecado, né? O que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus, né? E o que desagrada a Deus? A fofoca, a mentira, né? A briga, a palavra feia, né? Você ficar de mal com o coleguinha, você fazer coisas que desagradam, desobedecer o papai, a mamãe, a professora, isso tudo desagrada a Deus. E isso distancia a gente de conhecer a Jesus. Ele quer que conheçamos. E outra pergunta, porque ele queria que aquela multidão que estava seguindo ele não conhecia de verdade, né? E você, já está conhecendo quem é Jesus? Já está sabendo quem é Jesus? Né? Essa interrogaçãozinha que a titia colocou aqui no início. Então, a gente tem que conhecer
Mas o pecado, ele distancia você do conhecimento de Jesus, de estar perto de Jesus. Mas Jesus fez outra pergunta. Lá no versículo 16, mais ou menos, né? 15, 16, Jesus fez aquela pergunta para os discípulos, respondendo, né? Antes de Simão, de Pedro, né? Responder, ele perguntou para quem a outra pergunta? Primeiro ele perguntou para a multidão e depois ele perguntou para os seus discípulos, não é? Jesus perguntou aos seus discípulos se eles conheciam Jesus, que eles estavam andando com Jesus todos os dias. Depois que Jesus fez a pergunta à multidão, ele fez aos seus discípulos, como nós vimos aqui, né? E Jesus, ele agora queria saber o que eles pensavam dele, né? Jesus, ele deseja ter um relacionamento com você. Ele deseja ter esse relacionamento quando ele desejou ter lá com seus discípulos também. Ele te conhece muito bem, ele quer que você o conheça também. Isso é importante. Mas para que você ande com ele, você precisa estar bem pertinho dele, né? Como pai e filho. Lá na palavra de Deus, em João 1,12, olha só, vamos abrir nossa Bíblia? Em João 1,12, nos diz assim, ó. Mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando nós andamos com Jesus, Deus nos reconhece como seus filhos. Olha que legal, né? Nosso Papai do céu, ele nos recebe de braços abertos. Isso é uma alegria. Mas aí, quando ele fala isso, os discípulos que andavam com Jesus, Pedro, ele respondeu prontamente que ele era o Senhor, é o Messias, o Filho do Deus vivo. Não foi? Né? Pedro andava com Jesus, por isso que ele pôde falar isso. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Agora você sabe quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. É o Filho, aquele que desceu do céu para nos salvar, né? E isso faz uma grande diferença no nosso viver. Essa é a diferença que eu tenho, né? Que cada um de nós temos em conhecer a Jesus. Quem é Jesus? Pedro andava com Jesus. E Jesus, ele ficou muito feliz em ouvir essa resposta de Pedro. Não foi? Ele falou, bem-aventurado, felicidade, eu estou feliz por essa resposta. Por quê? Porque Pedro recebeu essa revelação do Pai, né? Não de homem nenhum, mas do Papai do céu, revelando que ele era o seu filho, que veio a este mundo para nos salvar, para me salvar, para salvar você, para salvar papai, mamãe, irmãozinho, titia, nossos amiguinhos. Ele quer salvar a todos, né? Ele quer levar-nos para morar no céu um dia com ele, né? E para isso nós temos que conhecer. Você que ainda não conhece Jesus, não recebeu, receba-o agora neste momento como seu Salvador. Creia nele, abandone o pecado, receba Jesus em seu coração, porque ele está desejoso em entrar em seu coração nesta hora, tornando-se filho de Deus. E você que já conhece Jesus, permaneça firme, né? Andando com ele. Sabe por quê? Cada vez que a gente aproxima de Jesus, ele é e se torna o nosso amigo, né? Como amigos, nós queremos estar perto. Você não gosta dos seus amigos? Você não gosta do seu amiguinho? E você quer estar perto daquelas pessoas que você ama, né? E Jesus é assim. Quando nós andamos com ele, nós sentimos prazer, alegria. E sabe o que diz? Lá em João, capítulo 15, versículo 15, parte B, vou ler aqui para vocês. Jesus lhe diz, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E sabe mais uma coisa? Que essa amizade é para toda a vida.
e também para a eternidade. Você quer ser amigo de Deus? Quer ser amigo de Jesus? Andar com Jesus? Continue firme. Isso é importante para que você entenda que Jesus quer ser seu amigo e Ele quer te chamar de amigo. Ele quer continuar te chamar de amigo para que um dia nós possamos ir com Ele morar lá nas regiões celestiais, lá no céu, né? Que o Papai do Céu complete essa mensagem no coraçãozinho de vocês e que vocês tenham um dia maravilhoso, no restante de tarde, na presença do Senhor. E que você, que ainda não tomou essa decisão, tome logo, tome o mais rápido possível, porque Jesus está voltando para buscar a mim e buscar a você. E Ele quer nos dar o melhor lugar. E que nós, como lá na mensagem que nós lemos, que nós vimos, nós não venhamos achar que Jesus é um qualquer um. Não, porque Jesus pode tudo. Amém? Até a próxima. Nos siga nos nossos canais, tá? Que nós vamos estar sempre tendo uma mensagem para você. Receba um abraço bem gostoso da tia. E até a próxima, tá? Um beijo.